Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre leis. Vamos conversar sobre leis enquanto gênero textual. Vocês já devem ter ouvido falar que existem várias leis. Na escola, provavelmente, já tiveram acesso à leitura do regimento interno. O regimento interno das escolas traz ali alguns artigos, às vezes ele traz uma estrutura muito parecida com a de um código de lei e serve para reger ali o comportamento das pessoas, dos alunos, dos profissionais da educação que atuam nesse microsistema. Talvez vocês já até pensaram em elaborar alguma lei em sala de aula, por exemplo, em momentos de indisciplina, enfim, em outros momentos que vocês pensam, poxa vida, poderia ter uma norma diferente, poderíamos mudar alguma lei também, alguma das previsões lá do regimento interno, enfim, vocês já devem ter ouvido falar, Então, nessa aula a gente vai tratar um pouquinho disso. Observem aqui os objetivos. Então, vamos fazer a leitura desse texto do gênero lei. Vamos analisar a estrutura composicional e a linguagem utilizada nesses documentos, tanto textos normativos quanto textos que são legais, que estão aí sistematizados como código de normas, certo? Então, vamos um pouco aprofundar aqui a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente também tem alguma lei que vocês conheçam, como por exemplo o ECA, vocês já devem ter ouvido falar, as letras E, C, A, que constituem o ECA, se referem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de leis, de normas, de procedimentos que regem ali as medidas protetivas para crianças e adolescentes, Regimento escolar, a gente já comentou, vocês já devem ser familiarizados, já devem ter tido acesso em algum momento da vida de vocês ao regimento escolar, de como que funcionam as regras aí de funcionamento interno das escolas. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Algumas perguntas, então, que normatizam aqui para a nossa aula de hoje, estão aqui nesse slide, algumas problematizações, Então, a primeira pergunta é se você conhece algum desses textos que está mencionado aqui, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, Regimento Escolar, se vocês se lembram de ter lido alguns deles, o que vocês se lembram, e se vocês sabem por que eles são importantes. Será que é importante a gente ter elaborado de uma forma mais formal, dentro de um paradigma com mais seriedade essas normas? Será que isso é necessário para uma sociedade? Então, algumas dessas questões nortearão as reflexões desse vídeo. Então, vamos começar pela leitura de um fragmento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos conhecer alguns textos, iniciando pela DUD. Então, DUD é a sigla que define Declaração Universal dos Direitos Humanos. A DUD delineia os direitos humanos básicos. Foi adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948, Então, logo após ali a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar com uma atividade para aquecer. O que você entende pela palavra universal, utilizada no título Declaração Universal dos Direitos Humanos? Por que será que essa palavra foi escolhida para compor aqui esse documento? Alternativa A, que a declaração se refere aos brasileiros. B, que a declaração se refere a apenas os que falam a língua portuguesa. C, que a declaração se refere a todos os povos da terra. Então, um tempo para vocês pararem aí para refletir sobre o porquê que foi atribuído aí a palavra universal já no título desse documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pensem um pouquinho e assinalem uma alternativa.
Retornando então, pessoal, a letra C, né, que a declaração se refere a todos os povos da Terra. Né? Então, por que é uma declaração universal? O que está ali declarado nesse documento jurídico não se refere somente aos brasileiros, aos australianos, aos americanos, enfim, aos japoneses, né? Se refere a todos os povos da Terra. Por isso a palavra universal universaliza o documento jurídico, criando normas de convivência, né, como um pacto civilizatório para que as pessoas possam conviver numa sociedade de forma harmoniosa, respeitosa, respeitando os direitos uns dos outros, né? Respeitando a dignidade um do outro. Né? Então, é por isso que a palavra universal traz ali, então, englobada, né, semanticamente, no seu sentido, todos os povos de todas as nações, de todos os países. Ok? Então, é uma perspectiva planetária que está ali consubstanciada a ideia, a essência da palavra universal e que faz parte já do título desse documento. Muito bem, continuando a leitura. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos traz o seguinte texto: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Né? Então vejam que palavras belas que traz aqui o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então esse espírito de fraternidade traz aí implícito essa ideia de solidariedade humana, de que todos devemos nos ajudar uns aos outros, né? Porque a palavra fraternal, ela se refere a irmãos, né? Então todos somos irmãos e nesse sentido, já no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos aparece a palavra fraternidade, né? Se referindo ao espírito que deve nortear as relações de convivência no nosso planeta. Continuando então, vamos para a leitura do segundo artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então percebam que aqui no artigo 2º da Declaração Universal, ele enfatiza o artigo 1º de uma forma mais detalhada, dizendo que todas as pessoas, independente do sexo, da cor, da língua, da religião, né, independente da opinião política, né, ou de qualquer outra natureza em que a pessoa revele os seus princípios e valores, ela está aqui inclusa na Declaração dos Direitos Humanos pelo fato de ser um ser humano. Né? Então, é uma lei que se aplica a todos e todas indistintamente. Continuando, não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Né? Então, aqui também é importante a gente frisar, né, essa questão. Nós temos recentemente aí, vivenciado situações, né, em que o Brasil vem recebendo, né, como sempre recebeu desde a época do descobrimento, lá por volta de 1500, pessoas estrangeiras. Né? A gente começou recebendo os portugueses, os espanhóis, os africanos, né, e depois viemos recebendo aí as pessoas, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, muitos italianos, alemães, ucranianos, poloneses, japoneses, chineses, né? E temos recentemente recebido os haitianos, né, principalmente depois que teve o terremoto no Haiti. Agora, recentemente, temos recebido muitos venezuelanos, também já de longa data, alguns bolivianos, né? Então, uma série de pessoas provenientes aí de outros países que constituem o nosso processo híbrido cultural, né? Que tornam a nossa cultura multicultural, pluricultural, transcultural, à medida que os povos vão agregando valores aí e se somando, né, nas suas concepções de vida, certo? Então, é interessante também a gente pensar nisso quando a gente faz a leitura aqui
desse artigo da Declaração Universal. Vamos começar agora com uma questão, né, para a gente aquecer aí. A respeito do segundo artigo da DUD, é possível afirmar que, alternativa A, as pessoas podem ser discriminadas devido à opinião política? B, dependendo da origem nacional, a DUD não se aplica? Ou C, a DUD se aplica a todos e todas sem discriminação? Essa não está difícil, galera, então assinala aí uma das alternativas. Então, galera, retornando, observem lá a letra C, a alternativa correta, né? Então, a DUD, né, a abreviatura de Declaração Universal dos Direitos Humanos, na verdade é uma sigla, né, que ilustra a Declaração Universal, ela se aplica a todos e todas sem discriminação, conforme a gente viu aí, não somente nos artigos que já lemos, né, como nas reflexões que a professora propôs para vocês aqui ao longo desse vídeo, certo? Então, continuando a leitura agora, vamos para o terceiro artigo da DUD. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Certo? Lembrando que esse texto data de 1948. Leia o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e assinale a alternativa que contém uma palavra semelhante à palavra degradante. O artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí, alternativa A, cordial, B, respeitoso ou C, humilhante. Qual palavra eu posso considerar sinônima da palavra degradante? Um tempo para vocês pensarem.
Voltando então, pessoal, observem a palavra humilhante, que está na letra B, pode ser considerada aqui nesse contexto, nesse enunciado, como sinônimo de degradante, né? Continuando então a nossa leitura, observem agora que analisaremos o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma breve, né? Que é a Lei número 8.069, publicada em 1990, e temos ali a sigla ECA, que representa esse estatuto. E o artigo 2º traz o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né? Então, aqui no artigo 2º do ECA, a gente tem aqui o que perante o estatuto é considerado criança, a partir de qual idade, né? Então, de 0 a 12 anos de idade é considerada criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Já dos 12 até os 18 anos de idade é considerado adolescente, né? Em casos excepcionais, né, aí sim o Estatuto traz a possibilidade de ser considerado, para os efeitos legais do ECA, previstos no ECA, as pessoas que tenham entre 18 e 21 anos de idade, ok? Continuando a leitura, então, vamos aqui ver alguns incisos. Então, observe que os incisos, eles aparecem em números romanos. Então, o artigo 16º diz assim: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro inciso, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2º, opinião e expressão. Inciso 3º, crença e culto religioso. 4º, brincar, praticar esportes e divertir-se. E 5º, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, observem que dentro desse artigo 16, a gente tem aqui vários incisos que a gente trouxe para mostrar para vocês como que é a estrutura composicional de um texto de lei, né? Então, nesse caso, ele é dividido por artigos, né? Percebam que o artigo ele aparece na forma abreviada, né? ART ponto, e na sequência os itens desse artigo estão enumerados ali em forma de numerais romanos, certo? Então, sempre que vocês tiverem acesso a um artigo de lei, a um documento jurídico, vocês vão perceber que existe essa divisão ali em números romanos, às vezes aparecem alíneas, A, B, né? Enfim, vamos ver que é dividido em seções, partes, é um pouco disso que a gente vai estar trabalhando com vocês para aprender aí os elementos composicionais deste gênero discursivo que nós chamamos de lei. Então, agora mais uma questão aqui, um quiz. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que A. É considerado criança pessoa entre 0 a 15 anos? B. Em casos excepcionais, aplica-se o Estatuto até os 21 anos de idade? C. O adolescente sofre as mesmas punições e sanções que os adultos? Ai, será que está difícil essa? Como é que está a memória de vocês? Então, um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
Então, pessoal, retomando, né? Então, acertou quem assinalou aqui a letra B. Né? A gente viu que em casos excepcionais, aplica-se o estatuto até os 21 anos de idade, ok? Então, nós nessa aula estudamos os elementos composicionais de uma lei, analisamos a linguagem utilizada nesse texto e também conhecemos um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A partir da sigla DUD, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre lei, espero que vocês tenham gostado e até breve.